musical, mais um domingo aqui. Vamos louvar ao Senhor junto conosco. Muita alegria. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Cante! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Cante, só Tu és o eterno Deus. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Glória ao nome de Jesus. Você que está em casa, você pode afastar o sofá, você pode se levantar e louvar ao Senhor conosco. É a nossa casa, a nossa igreja, a nossa casa. Vem com a gente! Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta
Mas essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham, e uma coisa ela mostra: quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Aonde? Dentro de mim. Dentro de cada um de nós. Aí mesmo dentro de casa. Vai, vai. E eu sou lugar de Deus, Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, é deserto, vazio, mas morando em mim, Espírito Santo, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou lugar de Deus, Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, Ele habita em ti, Ele habita em nós. Oh, 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 eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, dentro de mim. Obrigado, Jesus, por tua graça. Tua graça que nos sustenta todos os dias. É a tua graça, Senhor. Tentei viver sem ti, tentei andar por mim, tantas as diversões, tantas as atrações, mas
mas tudo se passou e não achei amor, coisas que eu procurei, mas que não encontrei. Graça nunca nos falha, se estamos longe, perto estás. Deus de amor nunca nos deixa, se estamos longe, perto estás. Estamos longe, perto estás. Deus de amor nunca nos deixa, se estamos longe, perto estás. Oh Deus, tua graça que me sustenta. Oh Deus, teu perdão me encontrou. Oh Deus, tua graça é o que me sustenta. Oh Deus, teu perdão me encontrou. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome
nome de Jesus alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Valeu, Wesley, valeu. Kleber Lucas sempre é atual, né? Vamos dizer assim, né? E essa música dele, a gente continua firme nas promessas de Jesus, prosseguindo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? E você aí está na sua casa, a gente está aqui firmes, prosseguindo, rumo ao alvo. E já que você está aí do outro lado da telinha, né? Eu quero te dar as boas-vindas, né? Então, ó, seja bem-vindo a mais um culto do Radical, você que está aí no YouTube. E falando em YouTube, aproveita, ó, dá um joinha aí, dá uma curtida, porque quanto mais você curte esse vídeo, mais o YouTube ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então vai curtindo aí, porque a gente tem aqui alguns avisos para vocês. Enquanto vocês curtem, a gente vai dando aqui alguns avisos. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem? Amanhã nós temos o CR Adolescentes acontecendo às 19h40, aqui mesmo no canal do YouTube. Então você já sabe, copia o link aí e já compartilha com os teus amigos. Hoje nós temos o último domingo da série, tá? É hoje o último domingo dessa série, mas abril já está aí e a gente já tem um novo tema. O culto do próximo domingo, né, vai ser em cima de Hebreus. Vamos ver aqui o que é. Hebreus, nós vamos falar sobre os 11 capítulos de Hebreus, dando ênfase ao tema esperança. Esperança também vai ser o tema que a gente vai falar nos cultos dominicais da IBC. Então, vamos falar aqui na IBC, vamos falar também no Radical sobre esse tema em cima dos 11 capítulos de Hebreus. E o Papoca, que vai acontecer no dia 8 de abril, não é nessa próxima quinta, tá? Passando essa quinta, na outra vai acontecer o Papoca. O tema vai ser o Evangelho Cotidiano. O intuito é mostrar o Evangelho, como é que ele acontece na nossa vida, no nosso contexto que a gente está inserido, né? Como é que isso pode mudar a nossa vida. E como eu falei, hoje é o último domingo da série, nós temos aí uma surpresa, certo? Todos os domingos nós tivemos aqui sorteios de livros. Hoje a gente vai ter sorteio novamente, só que serão 2 livros. Então, para participar, acho que você até já sabe. Você vai lá no feed do Instagram, tem um vídeo lá do Abel. Então, você vai nesse vídeo do Abel e você comenta o vídeo. Não adianta só curtir, tá? Porque o que a gente utiliza para poder fazer esse sorteio, ele vai pegar os comentários. Então, você curte o vídeo, tudo bem, mas você comenta o vídeo, que logo depois, quando acabar esse culto aqui, por volta aí de 19 horas, a gente vai estar fazendo esse sorteio
esse sorteio pelo Stories, tá bom? Então vai lá, comenta, ainda dá tempo, se você ainda não comentou, ainda dá tempo você ir lá, curtir o vídeo, comentar o vídeo para participar do sorteio. Mas agora, eu queria fazer com vocês um momento de oferta, né? O nosso tempo de ofertar ao Senhor. Quando a gente fala em ofertar ao Senhor, tem um texto muito conhecido da Bíblia, muita gente usa esse texto, que é o de Malaquias 3,16, quando o profeta diz que a gente deve trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus. Bom, o contexto, né, de quando Malaquias falou esse texto, escreveu esse texto, é diferente do contexto da época de Jesus e daquilo que a gente vive hoje, né? Naquela época, a oferta e o dízimo era muito mais parecido como um tributo, onde você tinha a obrigação de fazer. Jesus, ele já ressignificou isso. E a partir dessa ressignificação, foi que Paulo, lá em 2 Coríntios 9:7, ele diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Então, assim, não importa o quanto você tem para dar, não importa aquilo que você tem, se é pouco, se não é. O importante é que você faça isso com toda a alegria que você tem. Vai aparecer aqui na tela o QR Code, aqui na descrição do vídeo também tem as contas, então você pode ir lá, tem acesso a isso, e você pode fazer isso com bastante alegria para a casa do Senhor. Porque assim, o que a gente faz, né, com esse dízimo, com essa oferta? Você está vendo aqui o resultado disso, nessa transmissão que está acontecendo através desse canal do YouTube. Isso provém aí todo esse equipamento, né, as câmeras, enfim, isso tudo provém dos dízimos e ofertas. A gente está sonhando aí em ter um lounge do Radical, então também provém disso, né? Então eu te peço que Deus continue abençoando a tua vida, derramando da graça sobre a tua vida, te enchendo de paz, te enchendo de saúde e, como diz o versículo, te enchendo de alegria. Amém? Vamos lá, Wesley. Temos tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Me disponho para o trabalho, e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, ver amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa, me alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo, do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor vida em todo o tempo, Não tenho tempo para descansar, ver amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, a fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo.
Essa música é massa, viu? Gustavo no baixo. Meu Deus do céu. Tempos de pandemia, pessoal. Tá bom aqui, Ed? Mais, só um minuto. Pronto? Bom, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Luizão. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto muito importante. Mas antes de falar sobre o que eu vim aqui para conversar com vocês hoje, eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Luizão, sou casado com a Ju, tenho 2 filhos lindos, o Gustavo e o Luca. Um beijo para vocês, estão em casa trancado aí. Bom, pessoal, eu não posso começar aqui sem antes relembrar algumas coisas que nós conversamos nos últimos domingos. Se você não viu, vale a pena, você corre lá no YouTube para poder dar uma olhada nos domingos anteriores. Conversamos sobre coisas muito importantes. Eu vou tentar aqui relembrar você que assistiu e ajudar quem não assistiu aí a entender um pouquinho do que a gente está conversando. Primeiro, no primeiro domingo, a gente falou, foi o Samuel Terrar, falando sobre ocupado demais para orar. Será que você está muito ocupado ao ponto de não dar tempo de orar? Será que é assim? E a gente conversou lá que não é bem assim. E aí você que tiver curiosidade para saber como é isso, você vai lá no YouTube, aqui no YouTube, Rede Radical, você procura esse culto que é muito massa. Depois nós tivemos com o Paulo Júnior, falando sobre preocupação com coisas secundárias. Quase não sai. Preocupação com coisas secundárias. Ele falou sobre a sobrecarga, sobre o fazer e a priorizar dentro do seu tempo, que é mais importante. Também fica a dica para você ir lá dar uma olhada. E semana passada, que foi muito legal também, foi com o Abel, servindo a igreja sem prioridades. Por mais que servir a igreja é algo muito bom, renova as nossas forças, nos ajuda a fazer uma coisa que Jesus pediu para que a gente fizesse, mas se a gente faz isso da forma errada, acaba sendo prejudicial para nós mesmos, para as pessoas que estão em nossa volta, mas você pode ir lá, que você vai acompanhar um pouquinho do que o Abel falou sobre isso. Falou sobre qual é a sua missão. Muito massa, foi muito bom. E hoje, a gente vai falar sobre esse assunto também do tempo, como é que a gente organiza isso. E esse domingo aqui é o último domingo que nós temos nessa, como o Euri falou, nós vamos começar uma nova série. Antes de mais nada, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, tá bom? Então, pega a tua Bíblia, abre teu celular aí, em Salmos, capítulo 127, o versículo 1 e 2. Vamos ver o que é que Deus vai trazer para nós hoje através da sua palavra. Abre aí, vamos ler. Enquanto a galera está abrindo, você, como o Euriano bem falou, curte aí esse vídeo, para que outras pessoas possam também assistir futuramente. Então vamos lá. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Como é que é isso, hein? A galera aí que gosta de tirar um sono já se tremeu todinho aí, sentado, né? Rapaz, pois então eu vou dormir e ficar rico, porque o Senhor é bom. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender melhor. E eu gostaria de orar aqui com vocês. Muito grato a Deus por estar aqui, mesmo diante desse lockdown. A gente tem aqui pouquíssimas pessoas aqui na nossa equipe, realmente bem reduzido para que a gente possa cuidar aí uns dos outros nesse momento que a gente está vivendo. Então vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por mais um domingo a gente estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Privilégio de poder compartilhar
a palavra de Deus, compartilhar um pouco sobre a minha vida. E isso é muito gratificante. Eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor use cada detalhe que a gente fez aqui, que a gente preparou para esse dia. E que o Senhor abençoe, Senhor, as pessoas que estão nos escutando agora, seja no ao vivo, seja depois. Que, em nome de Jesus, a Tua presença poderosa possa invadir essas casas, esses lares, esses corações, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, assim como o Senhor fez comigo, com a minha família. Que o Senhor, em nome de Jesus, ache lugar nos corações que estão nos ouvindo agora, Deus. Nós entregamos aqui esse momento em Tuas mãos e as pessoas que estão nos assistindo também em Tuas mãos e confiamos que o Senhor vai falar conosco, vai fazer grandes coisas nessa tarde e noite aqui. Nós oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de iniciar aqui essa conversa sobre esse assunto, lendo algo que eu escrevi para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Atenção, respira. Hoje vamos conversar sobre algo muito importante para todo ser humano, mas antes de começar, vamos entender um pouco mais sobre a importância desse assunto para o nosso cotidiano, ou seja, dia a dia do trabalho, na faculdade, em casa, com a família ou com os amigos mais chegados. Você pode estar se perguntando por que eu estou falando dessa forma, mas não se preocupe, vamos já entender isso tudo. Mas agora o importante é falar o mais rápido possível para que você tenha essas informações que são tão importantes, não só para você, mas para todos que nos escutam. Obrigado pela atenção e Deus abençoe. Consegui. Vocês não têm noção como eu treinei, queria falar sem ler, mas não dá não, minha memória não vale nada. Mas eu falei lendo e consegui falar muito rápido. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como foi que você se sentiu quando eu comecei a ler? Atropelando, falando rápido, sem colocar pausa, sem colocar vírgula, sem colocar pontuação. Qual foi sua sensação enquanto você me ouvia? Você talvez ficou pilhado, ficou aperreado, ficou confuso. Mas o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo é nada. Ou talvez você ficou mais perdido que segue em tiroteio. Pois é. Ao falar nessa velocidade, ao falar rápido, sem pontuação, sem respirar, sem respeitar o tempo das palavras, das pausas, dos pontos e das vírgulas, eu acabo indo contra o que eu gostaria de fazer, que é o que eu falei no texto, falar para vocês sobre uma coisa muito importante. E aí, ao falar rápido demais, eu acabo não conseguindo. Só que tem um detalhe. Eu não sei você, vou falar de mim. Eu sou tentado, dia após dia, a fazer exatamente isso que eu fiz com o texto, só que na minha vida. Com as coisas, as decisões que eu preciso tomar. Será que alguém se identifica? Tem alguém aí no chat que tem coragem de se identificar? Colocar eu também, me identifico. Porque quando eu falo assim, desesperadamente rápido, como se o mais importante fosse conseguir falar todas essas frases em menos de 1 minuto, eu acabo não conseguindo dizer o que eu queria dizer. Eu luto contra isso. Contra querer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu estou aqui justamente para conversar sobre isso. Então, o que nós vamos conversar hoje, eu não estou aqui para ensinar, nem para falar como é que você deve fazer simplesmente. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com o Mestre Jesus Cristo e também para aprender. As coisas que a gente vai conversar aqui servem para mim continuar colocando em prática. Bom, eu não parava, certo? Eu vou falar agora um pouquinho, voltando o tempo aqui um pouquinho da minha caminhada. Eu não parava. Mas Deus decidiu me parar. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi.
Antes de falar o testemunho que eu vim trazer para vocês hoje sobre minha vida, eu quero contextualizar vocês de quando era isso, de quando isso aconteceu. Bom, eu sempre fui músico, eu sempre toquei, desde que eu me entendo por gente, nunca fiz outra coisa a não ser tocar, nunca tinha feito outra coisa a não ser tocar. E durante todo esse tempo, minha vida era ensaiar durante a semana e no final de semana tocar. Quando eu me converti, aqui na IBC, tive um encontro pessoal com Cristo, eu comecei a rever algumas coisas na minha caminhada, da minha vida, e uma delas era por que eu tocava. Chega, derramou, foi tudo. Por que eu tocava e nunca tinha trabalhado com algo diferente. A Ju, minha esposa, também canta. A gente tocava na mesma banda na época. E aí eu comecei a orar a Deus, falar: Deus, eu quero experimentar algo diferente. Bom, meu filho estava para nascer. Eu me converti, pouco tempo depois, a Ju estava grávida do Gustavo, meu primeiro filho. E nessa época, a gente tinha um GR e um irmão do GR falou que estava precisando de alguém de confiança, de alguém que pudesse trabalhar com ele, meio que me descreveu. E aí eu olhei para a Ju e disse: rapaz, será que Deus está mandando aí uma oportunidade de emprego a qual eu nunca tinha vivido, numa loja e tal? E aí eu peguei a oportunidade para experimentar um novo momento. Bom, eu fui trabalhar nessa loja. Tinha que chegar lá de manhã cedinho e tinha que sair muito tarde, depois que terminava tudo. Eu abria a loja, eu fechava a loja. Sou muito grato por esse tempo. Vocês vão entender um pouquinho já, mas o irmão aqui da IBC que me abençoou com essa oportunidade na época. E aí eu vou conversar com vocês o que aconteceu nesse tempo que eu trabalhei lá na loja, certo? Bom, a minha vida era o seguinte: eu tocava sábado, domingo, ensaiava na semana e trabalhava na loja durante a semana. Então, assim, eu não tinha tempo para mais nada. Quando eu comecei a trabalhar na loja, eu continuei tocando. Então, eu trabalhava durante a semana, trabalhava no final de semana, trabalhava durante o dia, trabalhava durante a noite. Não tinha tempo de verdade para nada. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que foi muito importante nessa época. Então, segura a Bíblia aí, tá, galera? Que a gente vai abrindo alguns textos aqui, vocês vão acompanhando aí comigo. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Na época foi um texto que falou muito comigo, porque eu não dormia. Eu não conseguia dormir, eu dormia pouquíssimas horas. A Ju precisando de ajuda ali, meu primeiro filho, eu querendo curtir aquilo. O máximo que eu fazia era dar um banho nele quando eu chegava e não tinha tempo para ficar com ele. Final de semana era tocando, na semana era trabalhando na loja. E o dia do descanso? Nós, nos outros domingos aqui, se você for lá assistir, você vai ver a importância sobre um dia de descanso, um tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, para a gente poder parar, pausar. E o tempo de descanso? Não tinha. E por que eu fazia isso? Ao ler a Bíblia, me aproximar cada vez mais de Jesus, eu fui entendendo e fui ficando decepcionado com o que eu percebia. Eu fui entendendo que quando eu não parava, quando eu saía trabalhando de todo lado para não deixar faltar nada, não sei o quê, eu estava dizendo o seguinte para Deus. Com as minhas atitudes, eu dizia assim, ó: Deus, você não consegue. Deus, você é fraco. Eu dizia: Deus, deixa comigo. Através das minhas atitudes, era isso que eu dizia. Se alguém se identifica, pode estralar os dedos virtualmente aí no chat. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que eu li isso no livro, que inclusive o Euriano bem comentou aqui, que é o que nos norteia aqui nessa série.
E eu vou aqui trazer a ideia que eu entendi lá do texto que eu li, certo? De um pedacinho lá. A ideia de Deus não é deixar um dia para que o ser humano morra de tédio. Não é isso. O sábado não é para a gente ficar morgado, sem pensar em nada, sem fazer nada. Não é bem assim. Não é para a gente ficar com tédio. Mas sim uma oportunidade de confiarmos na obra de Deus e não em nosso próprio trabalho, que é o que eu disse. Quando eu faço isso, quando eu pauso, quando eu respeito o tempo de Deus para a minha vida, é isso que eu estou dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu vou tirar o tempo de pausar, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com os meus pais, eu vou brincar com meu irmão. Você tem irmão mais novo? Eu sou o mais velho dos lá de casa, né? Que lá foi o seguinte: nasceu eu, depois nasceu 3 meninas. Aí imagina aí, se alguém tem aí só irmã, sabe do que eu estou falando. Tinha hora que eu queria brincar e as meninas estavam brincando lá. Eu disse: ei, quando é que eu vou brincar aí? Bora ali soltar raio e tal. E a gente tinha que combinar. Então tinha hora que as meninas estavam segurando a raia para mim, para eu puxar, que eu era ruim de raia, viu? Tu é doido. Era coisa muito ruim. Minha mãe não deixava eu sair, aí eu soltava só de dentro de casa. Não tinha vento, tinha nada, era coisa muito ruim mesmo. Nunca usei cerol na minha vida. Primeira vez que eu peguei no cerol, eu cortei meus dedos tudinho. Nunca tinha. Então eu estava ali com as minhas irmãs. Tem gente se identificando aí no chat também? Se tiver coragem para botar, pode botar. Eu estou falando aqui. E quando a gente pausa, tem outra coisa que acontece. Acontece que você tem um privilégio de observar o que não se vê quando está no modo fazer. Teve um dia que eu estava dirigindo, né? Estava dirigindo um lugar sempre onde eu sempre passo. E aí, por um motivo, não lembro agora o que era, mas alguém estava dirigindo o meu carro e eu estava no banco de trás. Cara, os mesmos lugares onde eu passava, e eu não tinha percebido várias coisas, porque eu estava dirigindo o carro. Eu estava focado ali no trânsito, prestando atenção. E quando eu estava no banco de trás, tinha uma pausa ali de dirigir, eu comecei a ver uma árvore gigante que passava assim por cima da rua e deixava um ambiente legal. Nunca tinha percebido isso. Eu vi uma casa super antiga que eu também nunca tinha percebido, num lugar que eu sempre passo. Pensa comigo, é importante ou não ter um tempo de pausa? Você que está estudando, você que está pensando no concurso, pensando na prova, pensando quando você estava ali se preparando para o Enem, ou essa ruma de conteúdo online que você tem que ler, que vai ter a prova, vai ter o trabalho, que não sei o quê. Será que não seria importante você pausar, fazer o que você gosta? Faz quanto tempo que você não faz isso? Luizão, está online. Beleza, mas existem formas de pausar mesmo online. Eu tenho conversado com alguns amigos online, tem sido muito legal. Jogado online também, que é muito massa. Tem várias formas. Mas aí, eu saí da banda. E olha só como foi que eu saí da banda. Eu tinha, durante muitos anos, trabalhado nessa banda com um foco: viajar para o exterior. Eu acho que foi, em média, uns 3 anos que a gente estava ali, trabalhando, esperando a oportunidade e tal. E logo nesse momento da minha vida, que eu tinha encontrado com um Deus poderoso, transformador, que renovou a minha mente, fez com que eu pensasse de formas diferentes, como que eu não pensava antes. O meu filho tinha acabado de nascer, minha esposa precisava de atenção. E agora eu tinha a oportunidade de realizar o sonho de tocar no exterior com a minha banda. E quando eu recebi a ligação, eu respondi na mesma hora. Deixa eu ler aqui um texto para vocês, para explicar a minha resposta no telefone. Salmos 127, 1 e 2. O texto que a gente leu aqui no começo. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estiver dormindo. Cara,
Eu olhei para esse texto, lembrei desse texto e na mesma hora eu respondi: meu irmão, eu estou fora da banda, não vou mais poder ficar, não quero atrapalhar vocês. Deus abençoe vocês, a gente consegue outro batera para ir. E ele disse: calma, deixa eu te explicar como é que vai ser. Eu disse: não, mas não interessa como é que vai ser. Não, eu não tenho interesse em ir mais, eu tenho um outro foco agora. E ele disse que era para passar 6 meses na Europa, tocando todos os dias, recebendo em euro. Eu olhei, pensei no meu filho, pensei na minha esposa, pensei nas coisas que eu estava lendo da Bíblia, e aí eu disse não. E agora, sem a banda, eu tenho só a loja. Mas eu fui por submissão a Deus. Eu queria ir, com certeza. Pela grana, pela experiência, pelo trabalho de 3 anos pensando e sonhando com isso, mas por submissão a Deus eu não fui. E lá na loja, o que aconteceu? Primeira coisa, que eu estava sem tocar agora. A segunda coisa que é importante comentar aqui é que eu não podia mais tocar na igreja. Aqui, na IBC. Eu tocava aqui, sirvo até hoje, no Arte de Celebração. E não podia mais, porque os ensaios eram na semana e eu estava na loja. Como é que funciona? Então, vamos lá. Não tocava mais, né, na banda, saí da banda. Não podia tocar aqui na IBC, porque não dava para conciliar o ensaio com o trabalho que eu estava. E a loja onde eu trabalhava era uma loja de sofá, aquele sofá caro, aquelas coisas bonitas e tal. Então, eu passava muito tempo sozinho dentro da loja. A loja entrava poucos clientes. Então, assim, se entra 2 clientes e compra lá o sofá e tal, de manhã, de tarde entra mais 2. Então, era mais ou menos assim. Tinha pouquíssimo movimento, porque os sofás são caros, então, você vendendo ali, fazendo uma venda boa, já garante. E para quem me conhece sabe a minha dificuldade de ficar sem tocar, porque eu amo, e ficar sem pessoas por perto. Nossa, foi difícil. Mas lembra que eu falei que Deus me parou? Pois é. E quando ele fez isso, ele me colocou dentro dessa loja, e eu sem entender nada ainda, chegava na loja, que eu abria a loja, limpava, nunca tinha varrido na minha vida, foi a primeira vez que eu aprendi a varrer. Passei o pano na loja inteira para tirar lá a poeira e ficava sozinho. E quando eu fiquei sozinho, eu fiquei triste. E aí eu fui ler a Bíblia e fui orar. E o irmão, né, dono da loja, cristão também, aqui da igreja, e ele chegava lá, eu estava orando, estava lendo a Bíblia. Já tinha terminado o meu serviço, não estava gazeando o serviço, certo? E a minha oração foi o seguinte: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou lendo a Bíblia, estou orando e estou aprendendo, e eu quero te servir. Eu quero falar desse amor para muitas pessoas, para mais gente. A minha oração era: Senhor, me tira desse emprego, me tira daqui, isso está me segurando, isso está me prendendo, isso está acabando comigo, eu estou sozinho. Estou sem ver pessoas. Mas, através dessas leituras e da oração, Deus me ensinou algumas coisas ali, sozinho. Primeiro, que tudo que eu leio, eu preciso trazer para mim mesmo. Segundo, que eu não posso ler as coisas que eu estava lendo para aplicar para os outros, para dizer para os outros. Eu precisava dizer isso para mim mesmo. E a outra coisa que é muito importante é que tudo que eu li eu precisava praticar. Eu não podia só guardar na minha mente, eu precisava colocar em prática no meu dia a dia. Bom, depois de um tempo, eu entendendo isso, eu passei a mudar a minha oração. Minha oração agora era: me usa, Senhor, aonde eu estiver. Desisto de tentar sair daqui. Eu já entendi. O Senhor quer que eu fique aqui. Eu não estou entendendo nada. Por que o Senhor quer que eu fique só? Mas eu me submeto. Eu vou ficar só. Parei de pedir para me tirar dali e passei a pedir para me usar ali. Não sabia como. Não entendia como. Mas eu decidi pedir a Deus: Senhor, me usa aqui. E o que aconteceu?
eu vou contar aqui o que aconteceu, um testemunho que aconteceu, que eu achei interessante trazer hoje. Bom, chegou, estava lá na loja, o dia normal, estava lendo a Bíblia, e o texto que eu lia naquele dia era sobre aquele momento que Pedro chega, tem um mendigo lá que pede esmola para ele fala assim, cara, eu não tenho nada, não tenho dinheiro aqui, mas o que eu tenho eu te dou, fala do amor de Jesus, fala sobre o poder que Jesus tem e tal, e eu estava ali impactado com esse texto, lendo, achando massa, orando, dizendo... E aí uma pessoa aparece que sempre estavam por ali, era ali na Parangaba, é bem movimentado, e aí um cara chega desdentado, muito machucado, a roupa toda rasgada, típico como se estivesse morando na rua. E aí eu fui lá, para não deixar o cara entrar na loja, disse, ei, cara, o que eu posso ajudar? E ele disse assim, meu irmão, estou precisando de grana. Tem uma grana não aí para me ajudar e tal? E aí eu lembrei do texto que eu estava lendo e disse, cara, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. E aí eu comecei a falar para ele que Deus era bom, que Jesus era maravilhoso. É uma coisa importante, nessa época, algumas pessoas me conheceram, que estão aqui, que me conheceram nessa época. Eu tinha um visual meio diferente do que é hoje, certo? Era meio diferente. Depois eu vou pedir para a Vitória colocar nas redes sociais uma foto dessa época, para vocês entenderem. E o cara olhou para mim, para aquele estereótipo estranho, e falou assim, cara, tu não parece não, mas tu fala parecendo crente. Aí eu disse, cara, eu sou discípulo de Jesus. E a gente começou a conversar. Ele, não, cara, mas não quero usar para pegar esse dinheiro para usar droga, não sei o quê e tal. E aí eu falei assim, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te ama, Deus te abençoe. Aí eu falei algumas coisas para ele sobre isso, ele falou assim, cara, achei muito massa e vou te dizer uma coisa, eu já me converti uma vez, eu sou convertido, mas eu estou afastado. E ele estava lá muito doido e tal, e eu disse assim, mas pois é o seguinte, a Bíblia diz que se você se converteu, entregou sua vida a Jesus, não interessa o que você está fazendo, ele continua te amando. Está vendo aquela árvore ali, ó? Tinha uma árvore na rua, você ajoelha ali debaixo daquela árvore, naquela sombra, troca uma ideia com Deus, cara, pede perdão, volta para Ele, eu não sei o que aconteceu, mas faz isso. E aí ele olhou assim para mim, disse, macho, gostei, beleza, obrigado, e foi embora. Outro dia, tinha uma mulher que entrou na loja, eu achei que fosse uma cliente, atendi, ela disse, não vim comprar nada não, quase chorando, desesperada, disse, meu filho, é o seguinte, eu vim, sabe aquela pedindo dinheiro, né? Eu venho do interior fulano de tal, deixei minha família, meus filhos lá com a minha vizinha, eu estou me tratando de uma doença aqui em Fortaleza, e contou a história lá. E aí, eu falei de Jesus para ela de novo. Olha, Deus abençoe você, tem uma coisa aqui que eu quero falar, já que você está aqui, deixa eu lhe dizer. E comecei a falar de Jesus para ela. E no final da conversa, ela chorando, disse, você pode orar? Eu quero muito caminhar com esse Jesus, eu quero muito entender mais sobre isso. Eu disse, procure uma igreja lá na sua comunidade, lá no seu interior, para você dizer o que aconteceu aqui e tal. E aí eu orei com ela, e no final eu queria pagar a passagem que ela estava precisando para ir embora, e ela não aceitou. Eu disse, não, eu não quero, não vou aceitar seu dinheiro, porque o mais precioso do que o que você falou para mim, é muito poderoso e tal, não se preocupe que esse Deus que você me apresentou vai me dar a passagem. Quando eu chegar ali, Deus vai mandar um anjo e vai me dar a passagem. Então ela creu verdadeiramente. E aí, para finalizar, chega um cara, lá também era um lugar, tinha muitas lojas perto, ali na Parangaba, então sempre tinha alguém com uma pastinha, todo arrumadinho, para entregar o currículo. E aí, lá na loja só era eu, né, de funcionário. Então, não fazia sentido eles entregarem o currículo. Então, quando eles iam chegando, eles diziam, não, cara, a gente não está pegando currículo não e tal. E dessa vez o cara veio todo arrumadinho e falou assim, cara, eu não vim entregar currículo não, aqui não. Eu vim aqui para falar com você. Eu disse, pronto, diga aí. E ele disse, você está lembrando de mim não? Aí eu disse, não. Eu achei que ele já tivesse ido lá comprar algum sofá, alguma coisa, sei lá. E ele disse assim, ó, da outra vez que eu vim aqui, era um momento muito diferente da minha vida. Eu disse assim, como assim? Não estava entendendo nada. Ele falou, eu estava usando droga, estava morando na rua, estava desesperado, e eu vim aqui pedir dinheiro, louco para conseguir esse dinheiro para poder voltar e usar droga.
mas você falou uma coisa para mim que mudou o que eu estava pensando em fazer. E aí eu tentava olhar para ele, mas, gente, irreconhecível. Irreconhecível. E eu fiquei pensando, será que é aquele cara que... E aí eu falei, mas eu não estou entendendo, não estou te reconhecendo. Ele falou, eu vim aqui e você pediu para eu ir naquela árvore e orar. E eu fiz isso, me ajoelhei naquela árvore assim que eu saí daqui, tive uma conversa com Deus e eu entendi que poderia ser perdoado. E aí eu vim aqui para te contar por que eu estava na rua. Estava na rua porque a minha esposa me traiu. Eu tenho um filho de 2 anos e eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. E falei com o meu pastor da igreja e ele não acreditou em mim. Foi conversar com ela, ela desmentiu tudo que eu estava falando. E eu vi e peguei ela com um homem na minha casa. Eu fiquei transtornado, desesperado e a primeira coisa que eu pensei foi largar tudo. E assim eu fiz, larguei tudo, fui para a rua, voltei a usar droga e foi quando eu cheguei aqui na loja. E você falou o que você falou e hoje eu estou aqui para lhe agradecer. Eu fiquei impressionado, não acreditava que era aquela pessoa. E ele perguntou, posso orar por você? Então, agora era ele orando por mim. Foi incrível ver como Deus pode usar, como Deus pode fazer, como Deus faz na hora que Ele quer. E ele orou por mim e falou, agora eu tenho uma casa de volta, estou na igreja de volta. O meu pastor pediu perdão porque ele ficou 2 dias andando pela rua me procurando quando ela assumiu e ele queria pedir perdão para mim, por não ter acreditado, por ter feito da forma que ele fez errado. E a gente se acertou, estou bem com a minha filha, mostrou as fotos lá com a minha esposa, mostrou as fotos da esposa da filha, foi muito massa. E ele, depois que orou e terminou, ele saiu e eu fiquei lá sozinho e dizendo, Senhor, é incrível como eu entendi, eu compreendi. Deus me parou. Mas Ele me parou para me ajudar a ir mais além. Deus, Ele me colocou na loja para aprender a ouvir, para aprender a pausar. Bom, essa é uma parte da história. Durante o restante da minha vida, teve vários momentos de aprendizado ainda sobre esse assunto. Mas talvez o maior dos milagres que aconteceu ali tenha sido comigo. Porque eu aprendi a respeitar o tempo do Senhor e me submeter ao tempo do Senhor. Porque Deus me mostrou que eu precisava parar para ouvir. E depois de parar para ouvir e aprender, eu ia servir e ajudar. A gente só consegue dar o que a gente tem. Eu precisava aprender e entender para poder ajudar. A banda pode subir aí, galera. Bom, queria dizer para vocês que Deus continua me ensinando esses assuntos sobre isso, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Não para, não vai parar, só quando Jesus voltar. Quando eu falo sobre esses assuntos, eu estou falando sobre trabalhar e descansar, estudar e descansar, jogar e descansar. Não só jogar, jogar e jogar. Aprender a respeitar o tempo de Deus. Reconhecer que tudo tem seu tempo. Eu acho que esses últimos domingos você ouviu muito isso aqui. Mas é real. Respeite o tempo. Tudo tem seu tempo. O tempo de descansar, o tempo de pausar. O tempo de organizar as coisas. Que às vezes é chato, mas é importante. O tempo de se submeter. Sua mãe fala uma coisa, não é isso não é por aí não. Se submeta. Ter um propósito claro, isso faz muita diferença. Bom, hoje eu continuo lutando contra o ativismo, a dificuldade de dizer não, o controle, a procrastinação, a covardia. Essas lutas eu continuo travando um dia após o outro. Mas só por hoje eu estou limpo dessas coisas que me atrapalham a fazer e ser o que Deus quer que eu seja. O que eu vivi no CR
foi divisor de águas para que isso acontecesse. O que eu vivi nos cultos, como você está tendo a oportunidade agora, quando eu olhava, aprendia, como aprendo até hoje assistindo os cultos, foi importante para essa caminhada. O GR, o grupo de relacionamento, você não sabe o que é isso, troca uma ideia no chat aí, a galera vai te responder, vai te engajar e você vai entender como é legal e importante para a caminhada esse processo do grupo de relacionamento. Prestação de contas, os irmãos próximos, sendo honesto, verdadeiro, sincero, enfim, isso é fundamental para que a gente consiga não só entender o tempo de Deus, mas viver isso de forma equilibrada. Então, eu gostaria de finalizar aqui dizendo o seguinte: pense um pouquinho, pare aí, observe se você está pausando, se você está parando, se você está respeitando o tempo do Senhor, se você está obedecendo os direcionamentos do que a sua mãe, seu pai tem falado para você, se você está vivenciando o GR como deve ser, se entregando, ouvindo, falando, respeitando, estando próximo. Meu irmão, faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida, continua fazendo um dia de cada vez, e o desafio é esse: caminhar, entender, compreender e praticar. Deus abençoe vocês, muito obrigado por esse tempo aqui. Busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que existe tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Tenho tempo para descansar, ver amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. De tudo, me fiz sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor vida em todo o tempo dele. Tenho tempo para descansar, ver amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo dele.
abençoe, Radical. Uma ótima semana na paz de Jesus. Valeu!